Confissões. Santo Agostinho. De Magistro, do Mestre. Capítulo 10. Se é possível ensinar algo sem sinais. As coisas não se aprendem pelas palavras. Agostinho. Parece-te que podemos indicar, sem uso de sinais, tudo o que podemos fazer, logo após sermos interrogados, ou algo deve ser excluído? Adiodato. Na verdade, tenho pensado muito neste gênero de coisas, sem todavia encontrar nada que se possa ensinar sem sinal, excetuando, talvez, o próprio falar e ensinar, mas este só se nos perguntarem o que é ensinar. Parece-me que quem pergunta, qualquer coisa que eu faça após a indagação para que aprenda, não pode aprender através da própria coisa, que deseja lhe seja mostrada. Por exemplo, se quando estou fazendo outra coisa, alguém me perguntasse que é caminhar, e eu, imediatamente, buscasse demonstrar-lhe a coisa sem usar sinais começando a caminhar, como poderia evitar que ele entendesse que caminhar é apenas o quando andei? Ora, se ele pensar nisso, terá sido levado a engano, pois julgará que quem andar mais, ou menos, do quanto eu andei, não caminhou. E o que vale quanto a esta palavra aplica-se também a todas aquelas que julguei se possam mostrar sem sinal, menos as duas que excluí. Agostinho. Concordo com isso, mas não te parece que falar é uma coisa e ensinar é outra? Adiodato. Certamente, pois se fossem a mesma coisa não se poderia ensinar senão falando, ora, como muitas coisas são ensinadas com outros sinais que não palavras, quem poderia negar a diferença? Agostinho. Ensinar e significar são a mesma coisa ou diferem em algo? Adiodato. Creio que a mesma. Agostinho. Será correto afirmar que nós usamos de sinais que significamos para ensinar? Adiodato. Sem dúvida. Agostinho. Se alguém afirmasse que ensinamos para usar sinais para significar, não seria facilmente refutado pela afirmação precedente? Adiodato. Seria. Agostinho. Se usarmos, pois, os sinais para ensinar, não ensinamos para usar os sinais. Uma coisa é ensinar, e outra é usar os sinais, significar. Adiodato. É verdade, e quando disse que eram a mesma coisa, eu não respondi corretamente. Agostinho. Agora, responde a isto. Quem ensina o que é ensinar o faz usando sinais, ou outro modo? Adiodato. Não vejo como poderia fazer diversamente. Agostinho. Não é pois verdade a tua afirmação anterior, isto é, que não se pode ensinar sem sinais a quem indague o que é ensinar. Porque constatamos que nem mesmo isto podemos fazer sem usar sinais, pois me concedeste que uma coisa é usar sinais, significar, e outra ensinar. Se são coisas distintas e uma se mostra pela outra, quer dizer que certamente não se mostra por si mesma, como te pareceu. Portanto, até aqui nada encontramos que se mostre por si mesmo. Salvo a palavra que, entre as outras coisas, significa também a si mesma. Mas como ela também é um sinal, parece nada haver que possa ensinar-se sem sinais. Adiodato. Nada tenho a opor. Agostinho. Concluímos então que nada pode ser ensinado sem sinais, e que o próprio conhecimento tem de ser, para nós, mais caro que os sinais pelos quais o obtemos, embora nem todas as coisas que eles exprimem devam ser preferidas aos seus próprios sinais. Adiodato. Parece ser assim mesmo. Agostinho. Lembras quantas voltas demos para chegar a tão modesto resultado? Desde o começo de nossa conversa, que dura já um bom tempo, fatigamo-nos bastante para descobrir estas três coisas. 1. Se era possível ensinar sem sinais. 2. Se havia sinais preferíveis às coisas que expressam. 3. Se o conhecimento das coisas pode ser melhor que os sinais. Mas há ainda uma quarta que gostaria de saber agora. Se as coisas que encontramos estão para ti claras e não te deixam possibilidade de dúvida. Adiodato. Seria mesmo agradável, depois de tantos rodeios, que tivéssemos chegado à certeza. Mas esta pergunta gera em mim certa inquietação, que me impede de assentir. Tenho a impressão que tal não me perguntarias se não tivesses alguma objeção a apresentar. E o emaranhado do assunto não me permite ver tudo e responder com segurança. Pois, entre tantos véus, temo que se esconda algo que os olhos da minha mente não possam divisar. Agostinho. Agrada-me a tua dúvida, porque revela uma alma sem leviandade, e isto garante imensamente a tranquilidade.
É de fato difícil não se perturbar quando o que nós tínhamos como ponto de consenso fácil e pacífico é derrubado e como que arrebatado das mãos por discussões. Por isso, como é justo ceder depois de observar e examinar bem os motivos, assim é perigoso conservar como coisa certa o que não é. Às vezes, quando desmorona aquilo que tínhamos como estável e permanente, pode haver o receio que se gere tão grande aversão, ou medo da razão, que nos pareça não podermos mais depositar nossa fé nem sequer, na verdade mais evidente. Mas vamos adiante, reexaminemos, agora um pouco mais rapidamente, se tens razão de duvidar. Pergunto, se alguém, que não conheça as armadilhas que se tendem aos pássaros com varas e visco, deparasse com um caçador com este arnês, e que vá indo pelo caminho sem ter começado ainda a sua tarefa, e vendo o caçador, apressasse o passo, e estranhando em seu íntimo tudo aquilo, se perguntasse o que poderiam significar aqueles apetrechos. E o caçador, sentindo-se observado e admirado, para fazer mostra de si, exibisse a cana e o falcão, conseguisse atrair e apanhar um passarinho. Diga-me, o caçador, sem usar de sinais, mas usando a própria coisa, não estaria a ensinar ao seu espectador o que se queria saber? Adiodato. Parece-me que o caso é semelhante àquele que mencionei, isto é, de quem pergunta o que é caminhar. Neste caso também não acho que foi mostrada toda a arte de caçar. Agostinho. É simples desfazer-se desta impressão. Eu acrescento, se aquele espectador fosse inteligente o bastante para compreender por inteiro a arte de caçar só pelo que viu, isto bastaria para demonstrar que alguns homens podem ser ensinados sem sinais, sobre algumas coisas, embora não sobre todas. Adiodato. No caso, também posso acrescentar isto. Quem pergunta o que é caminhar, se for bem inteligente, compreenderá por inteiro o que é caminhar, bastando que se lhe mostrem uns poucos passos. Agostinho. Podes, eu concordo com prazer. Chegamos pois a esse resultado, ou seja, que umas coisas podem ser ensinadas sem sinais, sendo portanto falso aquilo que há pouco nos parecia verdadeiro, isto é, não existir nada que se possa mostrar ou ensinar sem sinais. E acode à nossa mente não uma ou duas coisas, mas milhares que, sem precisar de sinal algum, podem mostrar-se por si mesmas. Poderemos pois duvidar, eu te pergunto? Sem considerar os muitos espetáculos em que os atores representam nos teatros as coisas sem usar sinais, Deus e a natureza não apresentam e mostram por si mesmos ao observador o sol e a luz, que tudo banha e recobre, a lua e as estrelas, a terra e os mares com infinidade de criaturas que os habitam. Todavia, se observarmos isto com maior atenção, talvez não encontremos nada que se possa aprender pelos seus próprios sinais. De fato, se me for apresentado um sinal, e eu não souber de que coisa é o sinal, este nada poderá me transmitir, se, ao contrário, já souber de que é sinal, que estará me ensinando. Assim, quando leio Et Sarabalai, e Orum, num Sunti Mutatai, e as suas coifas não foram trocadas, a palavra coifas não me explica a coisa que significa. Pois se os objetos que servem para cobrir a cabeça têm este nome de Sarabaiai, coifas, terei porventura, depois de ouvi-lo, aprendido o que é cabeça, e o que é cobertura. Ao contrário, eu já as conhecia antes, pois delas adquiri conhecimento sem que as ouvisse chamar assim por outrem, mas vendo-as com os meus próprios olhos. Quando as duas sílabas da palavra caput, cabeça, soaram pela primeira vez ao meu ouvido, desconhecia seu significado como, quando ouvi, e li pela primeira vez Sarabaiai. Porém, ouvindo repetidamente dizer caput, cabeça, e notando e observando a palavra quando era pronunciada, reparei facilmente que ela significava aquela coisa que eu bem conhecia, por tê-la visto. Mas antes de entender seu significado, a palavra era, para mim apenas um som, e aprendi que era um sinal quando a associei àquilo de que era sinal, e aprendi-lhe o significado pela visão direta do objeto. Vemos, pois, que é mais pelo conhecimento da coisa que se aprende o sinal do que o contrário. Para que compreendas isto com maior clareza, imagina que estejamos ouvindo agora, pela primeira vez, pronunciar a palavra caput, cabeça. Lembra-te que buscamos o conhecimento não da coisa que é significada, mas do próprio sinal, conhecimento, que nós não temos enquanto ignorarmos o que sinaliza. Se, na nossa pesquisa, nos mostrassem ou apontassem com o dedo a própria coisa, ao vê-la teríamos conhecimento do sinal, isto é, saberíamos o que quer dizer aquele sinal que tínhamos ouvido, mas não compreendido. No sinal há duas coisas, o som e o significado. Ora, o som não foi certamente recebido como sinal de algo, mas como simples reverberação no ouvido.
enquanto o significado foi apanhado pela visão da coisa que é significada. Como o apontar do dedo só pode significar o objeto que o dedo está apontando, e como o dedo não está apontado pelo sinal, mas para a parte do corpo que se chama caput, cabeça, ocorre que, pelo gesto, não venho a conhecer a coisa, que já conhecia, nem o sinal que o dedo não estava apontado. Mas não quero colocar grande ênfase no gesto de apontar o dedo, pois o tenho mais como sinal do ato de indicar do que das próprias coisas indicadas. Veja o que ocorre quando dizemos ex, eis, e habitualmente acompanhamos este advérbio com o gesto de apontar como se não bastássemos só desses sinais para indicar. E procurarei ao máximo te convencer, se o puder, disto, que nada aprendemos por meio dos sinais, chamados palavras. Antes, como já disse, aprendemos o valor da palavra, ou seja, o significado oculto no som pelo conhecimento, ou da percepção da coisa significada, mas não a própria coisa mediante o significado. E o que disse da cabeça, poderia dizer do que serve, para cobrir a cabeça, e de infindáveis outras coisas, que embora as conhecesse, nunca, até agora, tive o conhecimento daquelas sarabaiae, coifas. Se alguém com um gesto me apontasse estas sarabaiae, coifas, ou as pintasse, ou me mostrasse algo de parecido, não diria, como aliás, poderia se quisesse falar um pouco mais, que não mas ensinou, mas que não me ensinou com as palavras o que está diante de mim. Se, ao tê-las diante de mim, eu fosse avisado com as palavras, ex sarabalai, eis as coifas, aprenderia uma coisa, que não sabia, não pelas palavras, que foram pronunciadas, mas pela visão direta, da coisa em si, a qual associei o nome, cujo valor gravei. Pois, quando aprendi a própria coisa, não acreditei nas palavras de outrem, mas nos meus olhos, talvez acreditasse também nelas, mas apenas como um alerta, ou seja, para procurar com os olhos o objeto em questão.